Imagine perder seu gato e 2 meses depois ele aparecer na sua porta. Parece milagre, certo? Mas e se eu te contar que ele viajou mais de 300 quilômetros para te encontrar? Essa é a história real de Whiskers, um gato laranja que desafiou toda a lógica e a ciência para voltar para casa. Prepara os lencinhos porque essa história vai te emocionar e te surpreender ao mesmo tempo. Whiskers era um gato laranja de pelo curto, com apenas 3 anos de idade, que vivia com a família Silva em Curitiba, Paraná. Ele tinha uma personalidade tranquila, adorava dormir no sofá e era especialmente apegado à pequena Laura de 8 anos, que o adotou ainda filhote. Os dois eram inseparáveis. Whiskers dormia todos os dias na cama da menina e a esperava na janela quando ela voltava da escola. Em julho de 2023, a família precisou fazer uma viagem de emergência para São Paulo para cuidar da avó que estava doente. Como ficariam semanas por lá, decidiram levar o Whiskers junto, para não deixá-lo sozinho tanto tempo. A viagem de carro foi tranquila e eles se instalaram na casa da avó em um bairro residencial da zona leste de São Paulo, uma cidade completamente desconhecida para o gatinho. Tudo ia bem até que 3 dias depois de chegarem, durante uma manhã agitada com médicos indo e vindo, alguém deixou a porta entreaberta. Whiskers, assustado com tanto movimento e barulho estranho, escapou e simplesmente desapareceu nas ruas desconhecidas de uma metrópole gigantesca. O desespero tomou conta da família Silva, especialmente da pequena Laura. Eles fizeram tudo o que podiam, espalharam cartazes por todo o bairro, postaram em grupos de pets perdidos nas redes sociais, percorreram as ruas chamando pelo nome de Whiskers, visitaram abrigos e clínicas veterinárias, mas nada. Era como se ele tivesse sido engolido pela cidade de 12 milhões de habitantes. Os dias se transformaram em semanas. Laura chorava todas as noites culpando-se por ter trazido Whiskers na viagem. A mãe, dividida entre cuidar da avó e consolar a filha, sentiu o coração partido. O pai continuava procurando nas poucas horas livres que tinha, mas a cada dia que passava, a esperança diminuía. Afinal, como um gato doméstico sobreviveria nas ruas perigosas de São Paulo? Depois de um mês em São Paulo, a avó melhorou e a família precisou voltar para Curitiba. Foi a viagem mais triste que já fizeram. Laura olhava pela janela do carro, imaginando Whiskers perdido, com fome, assustado. Ela fez uma promessa silenciosa. Nunca esqueceria dele e manteria a esperança, mesmo que todos dissessem que era impossível. De volta para Curitiba, a vida tentou voltar ao normal, mas a casa parecia vazia. O potinho de ração permanecia guardado no armário. A caminha de Whiskers continuava no mesmo lugar, intocada. Laura fez um altar improvisado no quarto com fotos do gato e toda noite antes de dormir olhava para a janela, a mesma janela onde Whiskers costumava esperá-la, e sussurrava: "Volta para casa, amigão." Passaram-se mais 3 semanas. Já eram quase 2 meses desde o desaparecimento. A família havia aceitado, com dor no coração, que provavelmente nunca mais veriam Whiskers. Até que numa terça-feira chuvosa de setembro, algo absolutamente extraordinário aconteceu. Algo que desafiaria tudo o que sabemos sobre a capacidade dos gatos. Era por volta das 6 da tarde quando a mãe de Laura ouviu um miado fraco vindo da porta de entrada. Ela pensou que estava imaginando coisas, afinal tinha ouvido tantos miados fantasmas nas últimas semanas. Mas o som continuou, insistente, desesperado. Quando ela abriu a porta, simplesmente não acreditou no que viu. Ali, encharcado pela chuva, magro ao ponto de parecer outro animal, com pelo embaraçado e sujo, as patinhas machucadas e sangrando, estava Whiskers. Ele mal conseguia ficar em pé, mas seus olhos verdes brilharam ao reconhecer a casa. Ele tentou miar novamente, mas quase não tinha voz. A mãe gritou pelo nome dele, caiu em joelhos e o pegou nos braços, chorando descontroladamente. Laura, que estava no quarto fazendo lição, ouviu o grito e veio correndo. Quando viu Whiskers, a menina desabou. Ela abraçou com tanto cuidado, sentindo como ele estava magro e frágil, mas vivo, incrivelmente vivo. Correram imediatamente para o veterinário. Whiskers estava desidratado, havia perdido quase metade do peso, tinha cortes nas patas, estava com parasitas e uma infecção leve. Mas, milagrosamente, nada grave. O veterinário, Dr. Rodrigo, examinando o microchip para confirmar a identidade, ficou absolutamente chocado quando soube da história. Eu nunca vi nada assim, ele disse, balançando a cabeça incrédulo. 300 quilômetros? Através de rodovias, cidades, obstáculos? E ele encontrou exatamente a casa de vocês? Isso desafia toda a lógica. Mas como? Como um gato doméstico que nunca tinha saído da própria vizinhança conseguiu navegar por mais de 300 quilômetros através de território completamente desconhecido
atravessar uma das rodovias mais movimentadas do Brasil, sobreviver por quase 2 meses nas ruas e ainda por cima encontrar precisamente o caminho de volta para casa? A resposta está na ciência incrível por trás da capacidade de orientação dos gatos, algo que os pesquisadores estão apenas começando a entender e que transforma esses animais em verdadeiros navegadores naturais dotados de superpoderes que nem imaginamos. Whiskers levou cerca de 3 semanas para se recuperar completamente. Hoje ele voltou a ser o gato tranquilo e carinhoso de sempre, mas com uma diferença. Ele nunca mais sai da vista da família. E Laura, ela aprendeu o valor da esperança e da resiliência. Mas a verdadeira lição dessa história vai muito além da emoção. Cientistas explicam que gatos possuem o que chamamos de homing ability, uma capacidade de navegação que combina vários sentidos extraordinários. Eles podem detectar o campo magnético da Terra como uma compulsória interna, usam o olfato para criar mapas mentais de odores e têm uma memória espacial impressionante que mapeia rotas e referências visuais. Estudos recentes mostram que gatos conseguem percorrer distâncias imensas guiados por uma combinação de magnetorrecepção, posição do Sol e até padrões de ondas sonoras de baixa frequência. É como se eles tivessem um GPS biológico que nós, humanos, mal conseguimos compreender. A história de Whiskers nos ensina que o vínculo entre pets e seus humanos é mais forte do que imaginamos, mas também nos mostra que esses animais que compartilham nossas casas são criaturas extraordinárias, equipadas com habilidades que a evolução aperfeiçoou durante milhões de anos. São verdadeiros navegadores de 4 patas, capazes de façanhas que parecem milagres, mas são pura biologia fascinante. E você, já passou por alguma situação incrível com seu pet? Seu gato ou cachorro já fez algo que pareceu impossível? Conta aqui nos comentários, eu leio todos e adoro saber das histórias de vocês. Se essa história te emocionou, deixa aquele like para que mais pessoas possam conhecer a jornada incrível do Whiskers. E se você ama histórias reais de pets que nos fazem acreditar em milagres, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. No próximo vídeo, vou contar a história de um cachorro que salvou uma família inteira de um incêndio. Você não pode perder. Um beijo grande e até a próxima.